Como falei no vídeo anterior, vou te mostrar pontos essenciais para identificar seu perfil de cliente, te dar mais dinheiro e falaremos sobre funil de vendas. Bora para cima! Então, para isso, é necessário que você garanta que você esteja sempre motivado. Motive-se. Como é que você se mantém motivado? Faça exercício físico, medita, leia, tenha essas atividades, né, que são fora da rotina de caos, né? A nossa rotina é essa, é um caos, mas é um caos controlado. Para isso você precisa estar sempre motivado. Disciplina é fundamental. Você tem que ter uma agenda, cumprir aquela agenda. Confiança, saiba que você é capaz. Dedicação, com dedicação, disciplina, confiança. Você não pode ter medo de mudar, né? Você não pode ter medo de ver que em algum momento não está dando certo. Mudar a direção, tá? A gente está aqui exatamente para isso, para a gente juntos criar alternativas, mas que sejam mutáveis. Não deu certo, vamos mudar a estratégia, vamos fazer outra estratégia, vamos mudar o caminho, vamos mudar o foco. Talvez o foco não esteja no lugar certo, né? Acompanhamento, a minha função aqui é exatamente essa, é ser um mentor para você, é te ajudar nessa tua caminhada, nessa tua trajetória. Eu quero que você conte comigo para isso, né? Para isso que a gente tem o nosso grupo de WhatsApp, é para isso que você consegue toda aula que você assistir e que você colocar os comentários, eu vou receber e vou responder a todos os comentários, tá? Mas nesse primeiro momento não existe nada mais importante do que o foco. O foco tem que ser o centro de tudo. É com foco que a gente vai usar todas essas características para a gente se manter no caminho certo, que é, no final, a gente ter uma máquina de vendas montada para que você consiga aplicar tudo isso que você vai aprender para que te dê segurança e controle sobre a sua demanda. Você não pode mais ter medo se você vai ter cliente amanhã ou não vai ter. Você tem que saber o que você vai fazer para ter o teu próximo cliente ou ter o teu próximo serviço, né? Ou pelo menos que você saiba se programar para daqui a tanto tempo você vai ter serviço, porque você sabe o que você tem que fazer para chegar até lá, tá bom? Então jamais perca o foco. Vamos entender agora um pouquinho sobre o que é o ICP, tá? O ICP vem do inglês, que é Ideal Customer Profile, tá? Que é o perfil de cliente ideal, tá? Se você parar para pensar, você vai entender que tem alguns clientes que são melhores e tem clientes que você sabe já que não vai dar em nada, tá? Então, o que a gente vai fazer, antes da gente começar a fazer qualquer coisa, a gente vai ter uma aula exatamente sobre isso, sobre como você identificar e montar um perfil de cliente ideal, que nada mais é do que aquele cliente que vai te dar mais dinheiro, que vai te dar uma receita potencial maior, tá? E fechar o negócio de forma mais rápida, mais fácil, com menos esforço. Então, como que a gente descreve, como que a gente monta um mapa, né? Para a gente entender qual é o cliente que te dá menos trabalho para fechar e mais receita, mais dinheiro. Então, aqui já tem a primeira reflexão, tá? Já começa a pensar, tá? Começa a pensar agora em clientes que já te deram mais dinheiro com menos esforço. A gente vai entender também a importância, né? O que é um funil de vendas. Você já deve, com certeza, já escutou falar, né? Existe funil de marketing, existe funil de vendas, mas o importante é você entender a abordagem. O que é um funil? Por que é esse nome, né? Por que é um funil, né? É através dele, né, que você consegue entender como que a tua força de vendas, ou seja, como que você atua sobre a gestão de oportunidades do teu negócio. Ou seja, o funil de venda nada mais é do que a jornada que o teu cliente vai percorrer, desde ele conhecer sobre o problema, né? dele ter uma consciência do problema, até de fato ele estar disposto a resolver esse problema, tá? Então é a jornada que ele percorre desde o desconhecimento do problema, né? E aí a gente vai
mapear desde como fazer ele ter conhecimento do problema até ele de fato assinar o contrato e você planejar o início do serviço. Então, quais são as vantagens principais de você ter conhecimento sobre o teu funil de vendas? Primeiro, ele vai contemplar todo o ciclo de vendas através da ilustração das etapas de negociação de um produto ou serviço, ou seja, desde a entrada, né, como eu acabei de falar, do desconhecimento para o conhecimento, para ele começar a avaliar uma solução, até ele de fato assinar o contrato. Então você vai entender exatamente em qual etapa cada cliente que você vai estar falando está. Isso é muito importante para você saber o que fazer em cada uma dessas etapas. Acaba sendo também uma ferramenta, né, dinâmica, né, pois torna muito mais fácil você compreender quem que você está atendendo, em que etapa que ele está, se ele já está avaliando a solução ou se ele só está pesquisando, que é o que eu escuto muito, né, empresas desse ramo falar, não, está só pesquisando o preço. Cá entre nós, né? Ninguém pesquisa preço de nada se não tiver um mínimo de intenção de resolver aquilo, tá? Então ninguém vai... Eu, por exemplo, eu não sou síndico. Para que eu vou abrir uma cotação de fachada no meu condomínio? Não faz o menor sentido, eu não sou síndico. Eu não sei nem se a minha fachada tem ou não tem algum problema, né? Então, se uma pessoa abre uma cotação ou busca, né, empresas para solucionar algum determinado problema, na cabeça dela, ela já tem pelo menos consciência de que ela pode ter um problema. Pode ser que ela nem tenha, mas ela tem que ter o mínimo dessa consciência. E o funil de vendas também promove melhorias dentro do teu processo de gestão, né? Porque você consegue analisar exatamente o que você deve fazer, qual ação você deve tomar em cada fase, né, da jornada desse teu cliente potencial. Então, são essas as principais vantagens. Falamos aqui sobre ICP e funil de vendas, e tenho certeza que aplicando o que aprendeu até aqui, já vai criar uma grande mudança em sua empresa ainda hoje. Assista a parte 3 dessa aula para aprender sobre as formas de atrair mais clientes. Falaremos sobre inbound e outbound marketing. Bora pra cima!